hoje eu gostaria de compartilhar uma breve mensagem com você a respeito disso. Na verdade, nesse ano, vários sábados nós temos investido em falar para as famílias, porque, de fato, cada vez mais nós temos a certeza de que a família tem sido alvo da destruição. Mesmo as pessoas que não acreditam no mal que existe na terra, elas podem evidenciar, elas podem perceber que existe uma destruição da família, principalmente no mundo ocidental. Eu estava outro dia vendo um programa e o preletor estava destacando um psicanalista famoso, francês, que recentemente fez uma entrevista para uma das grandes revistas brasileiras, e ele dizia o seguinte, que nunca na história da humanidade, de uma forma muito assim, abrangente, global, a família foi tão destruída, que em pouco tempo, se continuar nesse ritmo, a família como nós a conhecemos, ela será realmente destruída, ela desaparecerá. E que não existe nenhum estudo, não existe nada feito que possa nos dar uma antecipação de quais serão as consequências disso. O que pode acontecer numa sociedade quando a família desaparece, quando a estrutura familiar ela é quebrada? Na verdade, se nós olharmos historicamente, algumas das superpotências mundiais que já passaram, na história, foram destruídas ou vieram à decadência justamente por causa da destruição da família, da destruição da estrutura familiar. Ainda hoje nós entendemos isso. No ano de 2005, pouco antes de eu voltar para o Brasil, para um período de 9 anos que eu fiquei lá, eu me lembro de ter visto uma reportagem aqui também, em que o governo estava trabalhando juntamente com a polícia, porque a incidência de adolescentes que estavam trazendo todo tipo de destruição ao bem público, destruindo o telefone, destruindo as coisas que são públicas, pontos de ônibus, fazendo algazarra mesmo. Não é só aquela bagunça normal de adolescente. Adolescente é barulhento, gosta de farra, gosta de fazer as coisas, isso é normal, já fui adolescente também. Mas muito mais do que isso, eles estavam destruindo as coisas, eles estavam trabalhando em gangues, em grupos, saindo às noites de madrugada e trazendo destruição para a sua vizinhança, destruição até para outras pessoas, porque nesses conflitos muitos são machucados, mortos, famílias são despedaçadas. E eles estavam muito preocupados com isso, porque estavam percebendo que esse era um problema geral no Reino Unido, que estava relacionado com as famílias do Reino Unido. E eles estavam assim, sem saber de fato o que fazer. Eu imagino que há 11 anos atrás, isso não tenha mudado muito, se comparado para os dias de hoje. A família continua andando a passos largos para esse tempo de perseguição, perdendo a sua estrutura. E os indivíduos e as pessoas que nascem sem a estrutura familiar, eles têm sérios problemas. Por isso nós precisamos proteger a família. Não proteger a família por uma questão religiosa, porque algumas pessoas e alguns segmentos da sociedade que pensam que quando a gente fala da estrutura familiar, a gente está falando dentro de um prisma simplesmente bíblico ou de religião. Mas não, por uma questão até mesmo social, nós precisamos proteger a família. Nós precisamos proteger a estrutura familiar. Nós precisamos ser ativos, nós precisamos ser conscientes, nós precisamos ser intencionais na nossa maneira de agir e nos nossos relacionamentos, na maneira com que nós vivemos na igreja, na maneira com que nós vivemos na sociedade, na maneira com que nós criamos os nossos filhos, na maneira com que nós nos relacionamos com outras famílias.
nós precisamos proteger a família. E eu gostaria de fazer uma reflexão breve sobre duas maneiras básicas para que nós possamos proteger a família. Eu creio que a primeira forma que nós podemos proteger a família é quando nós nos voltamos para o idealizador da família. Lá em Gênesis, no livro de Gênesis, nós encontramos, em Gênesis 2, verso 24, nós encontramos esse texto, né, que é depois repetido em Mateus e em Lucas também, quando Deus disse: deixará o homem seu pai, sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. A família, ela foi instituída ali, foi quando Deus estabeleceu que haveria, né, a saída de um núcleo para formar um outro núcleo. Quando Deus fala isso, significa que Ele tinha isso em mente, Ele já tinha idealizado, Ele já tinha pensado nisso, que ao criar homem e mulher, eles constituiriam esse núcleo, que seria então chamado de família, e a partir desse núcleo é que a sociedade, ela cresceria e floresceria, tanto que a ordem dele para Adão e Eva foi: crescei e multiplicai e enchei a terra. Ele estava falando exatamente disso: tenham filhos, façam com que a família prospere. Calma que nós não vamos entrar nessa linha dizendo para vocês, né, multiplica, né, tenha um monte de filhos, não é? Eu só tenho uma, não é, e pretendo ficar por aqui, a não ser que Deus mude os meus planos assim, né, de uma forma bem categórica, né, mas do contrário é uma só. Então essa não é a questão é que a família é importante, independentemente se você tem um só ou se você tem muitos, a família é extremamente importante nos planos de Deus. E quando nós nos voltamos para Deus, todo ser humano que se volta para Deus, ele se voltará para a ideia da família, para a ideia da estrutura que nós devemos ter como família. No Salmo 127, no verso 1, por exemplo, nós encontramos o salmista dizendo o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Todos os estudiosos da Bíblia, ao olhar para esse salmo, concordam que esse é um salmo que fala da casa como família. Se nós formos ler o restante do salmo, nós vamos perceber isso, que ele está falando de casa, ele está falando de cidade, ele está falando de filhos, né? E é um salmo familiar. E o que nós encontramos então o salmista dizendo? Que mesmo que nós trabalhemos em prol da família, se Deus não edificar, se Deus não indicar como a construção deve ser, o que nós devemos fazer, significa que o nosso trabalho, ele será em vão. O nosso trabalho, ele não terá o êxito necessário. Então eu quero dizer para você que à medida que nós nos voltamos para Deus e começamos a perguntar: Deus, o que eu devo fazer? Eu digo isso com respeito à minha própria vida. Ninguém se casa sabendo como vai ser o casamento. Ninguém tem filhos sabendo como que vai fazer em cada situação. Seria muito bom se fosse como comprar uma geladeira, Carol. Porque a geladeira tem manual, apesar de muita gente não ler o manual, eu leio, né? Sempre que eu compro alguma coisa nova, eu leio o manual, para ver como que funciona, o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer, né? Como que eu posso proteger aquilo, né? Como que eu posso usar. Mas filho não vem com manual. Alguém aqui já viu o manual? Não existe. Existem pessoas experientes, existem, né, experiências que são passadas, trocadas, às vezes até mesmo dentro da família, assim por diante, né? Mas não existe um manual. E você se depara com coisas que às vezes a única forma de você lidar com aquilo é bater o joelho no chão e fazer aquela oração mais poderosa do que todas. Senhor, me socorre. Deus, me ajude. Eu não sei o que fazer. Houveram alguns momentos na minha vida, não apenas no meu relacionamento com a minha esposa, como no tratamento da minha filha, em que eu tive que fazer essa oração: Deus, eu não sei o que fazer. Me ensina, me instrui. E realmente confiar que essa instrução ela viria ao meu coração. E graças a Deus, sempre vem. Sempre vem porque Deus ele tem interesse em nos ensinar, em nos instruir
a edificar a família. Mas alguns cursos também me ajudaram muito. Livros, conselhos, pessoas experientes. O que importa é que o nosso coração esteja voltado para isso, entendendo que Deus ama você e Deus ama a sua família. Entendendo que Deus deu a você a capacidade para edificar, a capacidade para se relacionar, a capacidade para formar as pessoas. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E parte dessa realidade está em exatamente isso, em poder interagir, em poder influenciar, em poder se relacionar com as pessoas. E não existe nada mais precioso, queridos, do que ver o caráter sendo formado na vida da criança. Não existe nada mais precioso do que você não apenas receber aquele abraço gostoso, né, dizendo papai eu te amo, não é? Mas de ver o seu filho agindo como um bom cidadão. Quando passa em um lugar e vê o lixo na rua, pega o lixo, joga na lixeira, ou se está comendo alguma coisa, né? Pega aquele lixo, joga na lixeira. Ou ao tratar com as pessoas, tratar com educação, tratar com respeito, tratar com carinho. É maravilhoso poder olhar e de fato ver isso, que a vida daquela pessoa está sendo edificada por causa da sua influência, por causa daquilo que Deus colocou no seu coração, por causa das verdades que você transmite, por causa das verdades que você vive. Porque não é só aquilo que a gente fala, mas é a maneira com que nós vivemos. Os nossos filhos copiam, os nossos filhos observam, os nossos filhos caminham, eles aprendem e vão viver dessa forma. Por isso nós precisamos nos aproximar daquele que é o autor da vida, daquele que é o autor da família, daquele que pensou na família, sabendo que Ele nos ajudará, que Ele nos ensinará a sermos pais melhores. Mas o segundo ponto que eu gostaria de destacar sobre como nós podemos proteger a nossa família: valorize a sua família. Valorize a sua família. Não sei quantos de vocês já tiveram a experiência pessoal de não dar muita importância para determinada coisa. Às vezes um objeto, às vezes algo que você ganhou, você não dá muita bola para aquilo, até que você perde. No dia que você perde aquilo, você começa a sentir falta. E você começa a perceber o valor que aquilo tinha. E o que dizer então de pessoas? Eu me lembro, quando eu me casei no ano 2000, eu e minha esposa já morávamos aqui, voltamos, casamos no Brasil, voltamos para cá. E nós tomamos uma decisão. Nessa época, a diferença da libra para o real era quase 6. Uma libra custava quase R$6. Muita gente, querido, pegou empréstimo aqui para poder comprar imóvel no Brasil. Muita gente. E nós tínhamos essa oportunidade de fazer isso também. Mas nós entendemos que aquela época da nossa vida era uma época em que nós precisávamos investir na nossa família. Nós estávamos longe dos nossos pais, longe da nossa família. Sabe o que nós fizemos? Nós decidimos que uma vez por ano nós iríamos ao Brasil. E todo mundo que faz essa viagem sabe o quanto custa. É muito caro. Mas nós fizemos isso. Todos os anos nós fomos ao Brasil, passávamos muito tempo com os nossos pais, com a minha mãe e com a mãe da Tati, principalmente as mães, né, aquele apego maior. E era muito bom, a gente carregava para todo lado, né? Era igual mascote. Nossas mães eram igual mascote para nós, a gente carregava para todo lado. Quando foi no ano de 2005, nós estivemos no Brasil no ano de 2004, nós estivemos no Brasil por volta do mês de setembro, outubro. Passamos um mês ali e tal, foi um tempo muito intenso com os nossos pais também. E voltamos. Quando foi em janeiro do ano seguinte, no ano de 2005, em janeiro, recebi a notícia que minha mãe tinha sido internada. Ela estava com leucemia. Em fevereiro, Deus me deu uma direção muito clara de ir visitá-la. Acho que os irmãos que eram ovelhas naquela época lembram dessa época em que eu saí, fiquei 15 dias com ela no hospital, indo visitá-la todos os dias no hospital, e tive que voltar
Quando foi em março, ela faleceu. E uma das coisas mais incríveis que aconteceu comigo ao pensar nessa questão do falecimento da minha mãe, é que, apesar de sentir muita saudade dela, essa semana mesmo foi uma época em que teve um dia que eu estava vindo para Londres, eu falei com minha esposa, nossa, hoje eu estou com uma saudade da minha mãe, que está um negócio assim difícil. Apesar da saudade que é constante, não existe no meu coração nenhum remorso e nenhum pesar, porque todos os anos nós fomos e passamos um tempo de qualidade juntos. E foi nesse tempo que eu entendi o porquê que no nosso coração havia essa necessidade de passar tempo com a família. Eu entendo que eu sempre fui um cara meio desligado. Eu saí de casa com 14 anos de idade. Meus pais moravam no interior, eu fui para a cidade para estudar e trabalhar. E então eu já era emancipado, eu já tinha eu já tinha me desconectado com a minha família, né? Então se eu passasse 2, 3 anos, né, para mim não era tão difícil assim. Mas naquela época houve essa coisa intensa no nosso coração de uma vez por ano pelo menos a gente está lá. E graças a Deus porque nós fizemos isso. Porque hoje não existe nem um arrependimento no meu coração, porque eu passei tempo com minha mãe. Nós precisamos valorizar a nossa família. Nós precisamos valorizar aqueles com quem nós nos relacionamos. Porque quando nós perdemos, já não tem mais jeito. É claro que a minha fala sobre valorizar a família, e o caso de perder alguém da família, não está relacionado apenas com morte, porque no casamento, infelizmente, existe a possibilidade do divórcio. E eu conheço casais, queridos, já aconselhei muitos casais, já aconselhei muitas pessoas, que vêm chorando, dizendo, olha, eu quero voltar ao meu casamento, eu quero, mas o cônjuge não quer mais. Chegou num estágio de desgaste que o outro fala assim, eu não quero mais. Mas quando você vai conhecer a história e saber das coisas, houve um momento em que a relação foi negligenciada, por esse que agora está chorando, querendo que voltasse. Posso ser honesto? Posso ser bem... Deixa eu dizer assim, baseado na minha experiência e na experiência de alguns outros pastores amigos meus. Geralmente quando o homem decide sair de casa, é possível que ele volte. Mas quando a mulher decide que acabou, meu irmão, a mulher geralmente é a que tem mais paciência, que acredita mais, que investe mais, que procura outras soluções. E geralmente o homem, fruto de pesquisas, diz o seguinte, que se 10 homens forem perguntados, 10 homens e 10 mulheres forem perguntados, qual é a avaliação que você faz do seu casamento? Cerca de 7 dessas mulheres vão dizer assim, 4. De 1 a 10, 4. O marido dessa mulher vai dizer assim, vou dar 9, porque se eu der 10, vocês vão desconfiar. Você sabe por que isso? Porque o homem tem essa dificuldade de prestar atenção nos sinais. Nos sinais. Geralmente é quando a mulher chega e fala assim, ó, ela põe a mala em cima da cama, fala assim, ó, acabou. Aí o cara, não, peraí, vamos conversar. Agora ele quer discutir a relação, né? Não, peraí, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos. Mas se a mulher chegou naquele estágio, ela fala assim, já deu.
Quando eu queria conversar, você não queria. Quando eu queria trazer soluções, você me ignorou. Então agora já deu. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender, queridos, certas dinâmicas da relação. E nós precisamos entender os limites que existem. Por que esperar ser ameaçado para valorizar? Por que ser ameaçado de perder para depois então dar valor àquilo que se tem? Nós precisamos aprender a valorizar a nossa família. E a valorização da família, queridos, ela não é apenas uma valorização de palavras. Ela também deve ser feita através das palavras. Mas é principalmente na maneira com que nós administramos o nosso tempo e as nossas relações. É quando nós colocamos as coisas no lugar que elas devem ter. Quando nós valorizamos as pessoas e deixamos as coisas em segundo plano. Jesus falou algo muito interessante a respeito disso lá em Lucas, no capítulo 12, verso 34, ele diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele estava falando sobre juntar tesouros na terra, dizendo, olha, não fica juntando tesouro na terra, porque a traça vem, consome, os ladrões roubam, isso perece, isso acaba. E ele estava falando, o contexto aqui é sobre ser rico para com Deus, não é? De buscar a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Mas essa frase que ele disse, ela se aplica também em outras questões da nossa vida, como o casamento, como a família. Se você valoriza, se você tem a sua família como seu tesouro, então o seu coração está na família. Mas se você não valoriza, não adianta, o seu coração vai estar do lado de fora, vai estar em outras coisas. E é isso, queridos, que muitas vezes acaba com uma relação, porque os sinais de valorização, eles não existem. Quando você esquece o aniversário da esposa, o aniversário de casamento, quando você deixa de dar atenção aos problemas dela, você deixa de ouvir como de fato quem quer ouvir. Quando você desliga a televisão, mesmo que seja o futebol, para dar atenção para a sua família, para brincar com seu filho, para fazer um programa em família, para planejar as férias, para fazer algo em que todos possam participar, você está valorizando a sua família. Quando você prefere estar com o outro do que fazer outras coisas. Nós precisamos aprender a valorizar a família. E esse sentimento de valorização, queridos, é que nos faz lutar. É o que nos faz proteger a nossa família. E eu estava pensando sobre isso. Por que você acha que na Segunda Guerra Mundial os britânicos, jovens, na verdade não só jovens, mas muitos jovens, pegaram em armas, saíram daqui e foram para a França, e foram para outros países da Europa para lutar contra os nazistas? Porque a família deles estava sendo ameaçada. Se você prestou atenção um pouquinho na história desse país, você vai perceber que em vários lugares aqui, né, houve destruição, porque bombas foram jogadas aqui. Apesar de não ter sido invadido fisicamente, por pouco, não é? Mas houve bombardeios, pessoas perderam a vida, famílias tiveram que ser separadas, crianças tiveram que ir para determinados lugares, né, longe de seus pais, pessoas tiveram que ir para o underground, né, para certas estações de metrô, para se abrigarem das bombas, e assim por diante. Então essas pessoas pensaram o seguinte: a minha família é tão importante, o meu país é tão importante, que eu tenho coragem de dar a minha vida para proteger, para guardar, para assegurar. Por que nós não temos essa mesma pegada, essa mesma vontade, essa mesma gana no que diz respeito à proteção da nossa família hoje? Não necessariamente porque a nossa família está sendo ameaçada fisicamente,
mas os valores da sociedade atual estão ameaçando a nossa família. E nós temos que protegê-la, nós temos que ser corajosos para fazer o que for necessário. Não estou falando que a gente deve pegar em armas, não é isso. As nossas armas, como disse Paulo, não são humanas, não são carnais, mas são poderosas em Deus. É a oração, é o perdão, é a verdade, é o amor. Estas são as nossas armas. São essas armas que nós usamos para nos assegurar de que a nossa família está sendo protegida e está sendo guardada. Então eu quero deixar, queridos, isso como reflexão para você hoje. Para que você tome decisões específicas. E uma das coisas que nós fizemos, por exemplo, nesse curso, foi colocar cada um no canto da parede e dizer assim: escuta aqui, você vai deixar a sua família continuar sendo destruída ou você vai fazer alguma coisa? E o que você vai fazer? Isso é tão importante, queridos, que uma decisão seja tomada para que a família seja guardada e protegida e ela sobreviva ao tempo que nós estamos vivendo. Eu quero afirmar a você, vai ter um momento em que as pessoas vão olhar para a sua família e vão querer aprender com você. Outras famílias vão te procurar e vão falar assim: eu quero aprender a ser família com você. Eu quero aprender a ser homem, eu quero aprender a ser pai, eu quero aprender a cuidar dos meus filhos como vocês cuidam. Porque cada vez mais isso vai ficar escasso. Mas se nós entendemos isso, nós vamos tomar atitudes claras e firmes de proteção da nossa família. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê graça, que Deus te dê força, que Deus te dê entendimento, que Deus te dê coragem, que Deus te dê firmeza para fazer isso. Em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez para nós orarmos. E se você percebeu em você uma necessidade de mudança, uma necessidade de valorizar a sua família, talvez em algo que você não estava valorizando, coloque isso diante de Deus agora. Diga para Ele: Deus, eu quero ser diferente, eu quero mudar, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me dê forças para tomar as decisões que eu preciso tomar e fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu quero proteger a minha família, eu quero valorizar a minha família, eu quero guardar a minha família. Me ajuda, Deus. Deus, aqui nesse lugar, nesta noite, de uma forma tão simples e tão direta, Senhor, nós queremos te pedir ajuda, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a cuidar das nossas famílias. Se há alguém aqui, Senhor, que está enfrentando ameaças de divórcio, de separação, eu quero pedir que o Senhor agora traga não apenas o consolo ao coração, mas que o Senhor traga um novo entendimento e novas forças, ó Deus, para persistir, para perseverar, mas também para buscar em Ti, Senhor, a solução, buscar em Ti, Senhor, a transformação desta relação. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, porque eu sei quão terrível é quando nós vivemos brigando, quando nós vivemos sem saber o que fazer, quando nós vivemos insatisfeitos com a relação que temos. Eu sei, ó Deus, que o Senhor pode nos ajudar. Então eu te peço hoje, estende a tua mão para abençoar cada família aqui presente, cada família representada. Eu oro, Senhor, para que os maridos tenham seu coração
quebrantado, e eles possam tomar decisões claras de valorizar suas famílias. Eu oro pelas esposas para que elas continuem perseverando, que elas não desistam, mas que elas também possam ser encorajadoras dos seus maridos, sábias na maneira de lidar com seus maridos, a fim de influenciá-los na decisão que eles precisam tomar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que a mão do Senhor seja sobre nós, trazendo paz, trazendo mudança e transformação. Assim como a Valéria disse aqui, Senhor, com uma chama que estava apagada, vem acender de novo essa chama, vem renovar nos corações a chama de um relacionamento real contigo e uns com os outros. Eu oro, Pai, por cada família aqui, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém e amém, Senhor, amém.